Bom dia, boa tarde e boa noite. Este aviso prévio tem a finalidade de informar o ouvinte de que as histórias, opiniões e qualquer tipo de comentário presente neste share de áudio contém demasiado sal adicionado pelo autor que devia levar com pimenta na língua. Portanto, não acreditem em tudo o que ouvem, só naquilo que veem. Por isso é que este podcast nunca terá a vertente visual. Pois é, semana passada disse-vos que vinha com boas notícias do mundo. E para ser sincero, venho com boas notícias, mas do meu lado. Uma coisa muito gira, muito engraçada. Esta semana fui ver o Bad Bunny, mas antes de chegarmos aí, vamos a uma experiência muito bacana. Que, como vocês sabem, esta procura de emprego, esta jornada que é muito engraçada quando se é jovem, mais chata quando se é mais velho, levou-me a uma entrevista de emprego com uma AI. E vocês perguntam, Guilherme, então falaste com um robô? Estive a falar com um robô durante 1 hora. A entrevista de emprego era para uma multinacional para editar umas coisas para eles num software de edição específico. Eu candidatei-me, passei à primeira fase, passei à segunda e depois a terceira fase era uma entrevista de emprego. E eu pensei, ok, bacana, vou falar com uma pessoa. Não, tira 45 minutos do teu dia para fazeres esta entrevista de emprego com o nosso robô da AI. E foi uma experiência mais bacana do que eu estava à espera, porque até foi divertido. Claro que uma entrevista de emprego com uma pessoa verdadeira dá para ler mais ou menos a sala e para puxar a conversa para os lados que querem. Agora com a AI é um verdadeiro teste. Porquê? Porque o AI vai-te fazendo perguntas, tu dás um bocadinho de tempo para acabar a pergunta, tu podes ler a pergunta, mas é consoante aquilo que respondes que ela faz a pergunta a seguir. Bem, mas aquilo é um raciocínio estupendo, para ser sincero. Houve ali uma parte da entrevista que o robô me pediu para explicar o meu processo criativo e o processo de edição, como é que eu fazia as cenas, e eu expliquei tintim por tintim, expliquei as cores que punha nos ficheiros e como é que organizava tudo nas pastas. E o AI responde como se fosse uma pessoa a sério. Lá está, também tem informação para isto. Mas foi uma experiência bacana. Foram 45 minutos em que eu estava mais abesbílico com a situação do que preocupado em ter o trabalho. Porque foi estranho. Foi estranho, mas foi um bom estranho. Foi uma experiência, como disse no último episódio, disse que curtia de ter experiências atrofiadas. Tanto que tive uma experiência bué de atrofiada e não foi a única da semana, não. Como devem ter visto pelas minhas redes sociais, se não viram, podem seguir aqui a Gui, de A de Haver. Podem procurar em todo lado, acho que é em todo lado, já. Fui aqui aos nossos vizinhos espanhóis, ali à Catalunha, visitar durante 4 dias e fui ver o concerto do Benito. Uma cidade que eu já tinha visitado quando era miúdo e adorei e tinha ficado na memória que é uma cidade bué da bacana. As pessoas são simpáticas, a comida é boa e há cultura em todo o lado. E a verdade é que há cultura em todo o lado. Uma das coisas mais notórias foram os grafites. Há grafites em todo o lado, bué de expressivos, mais ou menos como Nova York, mas temo a dizer que Nova York não é tão assustador. É Barcelona, há certas zonas da cidade em que é bué assustador, mas depois é bué da bacana, porque eu também, verdade seja dita, durante o dia, só visitei a cidade durante o dia, porque à noite tive um stress. Quando cheguei lá na primeira noite ao hostel, eu gosto destas experiências de ir ao hostel, falar com as pessoas, estou tranquilo, não tenho... Claro que não levo pertences muito caros para as viagens, só que desta vez, queria levar a câmera, só que estava com uma borra danada, porque a câmera é bué da cara, e depois tinha também a analógica, que é mais um valor sentimental do que um valor monetário, mas mesmo assim não curtia que me roubassem ou que perdesse a câmera, e principalmente por estupidez minha de não ficar num hotel ou ficar numa coisa mais resguardada, mas tranquilo. Lá marquei o hostel, fui para o hostel, fiz a segunda experiência de camaratas mistas. A primeira experiência que tinha tido foi em Birmingham e correu bué da mal. Mas também a minha sorte é que foi uma noite, portanto dormi mal só, pronto. Mas bué da gente a ressonar, alarmes por tudo o que era lado, mas também foi uma camarata em Birmingham, foi uma camarata de 15 pessoas, 15, não dá para ser ímpar, mas 16 pessoas.
16 pessoas e aquilo estava cheio, 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 e eu tinha vista direta para a porta. Portanto, cada vez que abriam a porta, eu levava com a luz da porta. Portanto, dou-vos a dica, levem vendas sempre que vão para hostels. É uma das minhas prioridades a pôr na mala. Esta experiência que eu tive em Barcelona, chego, chego ao hostel, o voo foi durante a noite, portanto chego ao hostel para ir para a meia-noite, uma. Faço o check-in, o gajo dá-me a chave não, dá-me o cartão para ir para o quarto, e do nada vem um gajo da Argélia falar comigo. Ah, estás no quarto 215? Claro que ele falou em inglês. Estou no quarto 215. Ah, é que a porta não funciona. E eu, ok, então vamos à entrada, não? E ele, não, vamos ver se o teu cartão dá. E eu, fucking hell, ok, tranquilo, lá subimos ao quarto 215. Tento pôr o meu cartão na porta, a porta não abre. A porta não abre, metemos o cartão dele, a porta não abre outra vez. Então, olha, vamos ter de voltar para trás. Conversa puxa conversa, o gajo é da Argélia, mas está a morar em Bilbao e foi a Barcelona à embaixada porque o visto dele tinha caducado. Portanto, ele precisava de ir assinar um papel. Pronto, ganda bacana, uma beca de mau aspecto, mas se for. Mas não é relevante para a história, o gajo foi ganda bacana e ainda tivemos a conversar numa beca. Lá fomos à recepção, olha, bro, o nosso cartão não está a funcionar, precisamos de ir dormir, tipo, não sei o que é que se passa com isto. Ele passa o cartão, não, mas o teu cartão está bem, passa o cartão do outro lado, o teu cartão também está bem. Então, manos, vamos ter de resolver aqui esta situação porque eu quero me deitar. Que amanhã tenho um dia longo e museus para visitar, portanto, chop chop. Ele lá vem connosco, espeta o cartão na porta. Então, isto não está a dar. E eu, a sério? Estavas a achar que nós estávamos a mentir, meu caro. Nós não te queremos enganar, muito pelo contrário. Nós só queremos ir descansar. E ele, ok. Abriu a porta com a chave e disse, se precisarem de alguma coisa, venham ter comigo à recepção e eu abro-vos a porta. Pá, mas tramado com a vida, para ser sincero. O gajo, por ele não nos abria a porta. E ok, tranquilo. Entro no quarto e esta camarata, eram 8 pessoas. Das quais 4 delas eram raparigas e havia 4 rapazes também. Yeah. Eu e mais 3. Mas eu não sabia naquela altura que éramos 4 gajos. Olhei à minha volta, vi as malas e pensei, ok, isto são tudo chavalas, vou fazer pouco barulho. Eu e o gajo da Argélia decidimos em que cama queremos ficar, o gajo fica na esquerda, eu fico na direita, em cima. Bem, eu olho para cima, para a direita, e vejo que o ar-condicionado está literalmente na minha cama. Eu passei a noite toda a fazer conchinha com o ar-condicionado. Isso tramou-me a viagem toda. Graças a Deus não fiquei doente. Eu nisso sou um pussy boy que basta ter uma aragenzinha e fico logo doente. Mas as bacanas tinham o ar-condicionado no máximo e eu pensei, ok, isto, vou fritar a pipoca, não vou dormir nada. Lá consegui fazer, não vos estou mesmo a mentir, o ar-condicionado estava a 1 palmo de distância da minha cama. Porque o beliche era bué de alto, eu estava a dormir para aí a 2 metros de altura, o ar-condicionado era gigante, então estava, ou ficava a dormir com o ar-condicionado a soprar-me por dentro do edredom, pelos pés, e eu pensei, não, isso não pode acontecer, porque aí vou ficar mesmo doente. Ou então, foi o que eu fiz, virei-me para o ar-condicionado e fiz literalmente uma capa com a minha mochila, o casaco que tinha e as calças que tinham, que eram as coisas que mais protegiam. O resto era tudo t-shirtzinhas fininhas e boxers, pá, que não protegem nada. Portanto, tinha de desenvencilhar com aquilo que tinha. Então, consegui fazer uma capa. Dormi todo enroscado debaixo da capa que tinha, mas não consegui dormir nada. Porquê? Porque ressonaram a noite toda. E depois, isto para aí às 3 da manhã, eu não conseguia dormir com o ar-condicionado no máximo. Ia fazer aquele barulho, tipo, aquele barulho horrível mesmo no meu ouvido. Pá, eu levantei-me, caguei, fui ao ar-condicionado e pensei, pá, eu não posso desligar isto, porquê? Porque a janela não fecha. Porque se eu desligo isto, nós morremos afogados aqui neste calor imenso. Ainda por cima, tipo, 30 graus à noite, estava todo suado. Lá consegui baixar aquilo e pus o ar-condicionado no modo estático para soprar na trajetória acima da cama, não tipo a soprar para dentro dos meus lençóis. Mas o que é que aconteceu? Criou ali um microclima bué estranho. Bué estranho mesmo, porque eu só estava com o edredom, lá está, bué da calor. Eu por baixo do edredom estava cheio, tipo a morrer de suores.
e por cima do edredom, como estava a levar com o ar-condicionado, estava a morrer gelado. Então já estive ali, não sei bem como é que senti, tive uma atrofia cerebral gigante. Estive ali só a noite toda, todo atrofiado, mas todo atrofiado mesmo, não consegui dormir, nada, zero. Ouvi o sol nascer, consegui ter uns lucid dreams lá para o meio. Pá, mas tive que me fazer forte e pensei, ok, vou acordar, tomar banho e bazar, vou começar a ver a cidade, os museus abrem cedo, as cenas que eu queria ver abriam cedo, tipo, abriam às 9 da manhã e eu ainda tinha meia hora de viagem. Estive a dormir no centro da cidade, mas ainda tinha meia hora de viagem para ver tudo o que eu tinha para ver no primeiro dia. E lá fui à minha vidinha, gravar os vídeos que precisava de gravar, ir ver os museus, dar os passeios, recordar a cidade desde puto. Mas pá, e às 2 da tarde, depois do almoço, deu-me ali uma quebra. Uma quebra gigante. Fui dormir para o parque. Fui dormir para o parque, encontrei ali uma estufa bacana, num dos parques de Barcelona, e fiquei a dormir. Li uma beca, encostei-me a um banco, e deu-se ali uma coletânea de dorminhocos, que até foi bacana, porque éramos 4 ou 5 a dormir a cesta num banco, cada um menos confortável que o outro, mas foi chill. Foi chill. Uma cena que não foi chill foi os números de sem-abrigos que há em Barcelona. Eu acho que há mais sem-abrigos por metro quadrado do que em Nova Iorque. Porque acho que é o sítio onde há mais sem-abrigos per capita, mas Barcelona chocou-me imenso e o que me chocou imenso foi jovens sem abrigo. Havia malta da minha idade, ou com uma aparência tão jovem como a minha, que estavam sem abrigos. Mas sem uns abrigos bacanos, nunca foi um stress passar por um sem-abrigo. Não, eles são todos bué simpáticos. Ou pelo menos foram todos bué simpáticos comigo. Nunca houve stress, as abordagens foram sempre bué bacanas, bué humildes, ou pareciam humildes. O que pareceu jovem também foi o metro. O metro de Barcelona, muito bacana. A rede no metro foi uma cena que me espantou imenso. Acho que nunca tinha estado num metro com rede. Pelo menos, pá, por experiência própria. Não me recordo alguma vez de algum dia ter descido para aí, sei lá, 5 lances de escadas. Isso é outra coisa. Já continuo a gostar do metro, mas têm escadas rolantes em todo o lado. Em todo o lado. Eu nunca vi tantas escadas rolantes, para ser sincero. Que é tipo, no metro cada lance de escadas, ao lado tens as escadas rolantes. Nos museus tens escadas rolantes para tudo o que é lado. Tu sobe, não vi num parque, mas vi a ir para o Museu da História da Catalunha, a ir para o Museu Natural da Catalunha, que é uma beca mais elevado, escadas rolantes ao ar livre. Estavam aí on the banks, eram para aí 4 lances de escadas rolantes. Muito giro, mas bué desnecessário. E não sabia que eles eram assim tão sedentários. Foi uma coisa que me chocou. Que, olha, não estava à espera. Não foi uma surpresa boa, nem foi uma surpresa má. Foi uma surpresa. E essa cena de haver rede no metro, voltando atrás, depois-me a pensar que é o design dos metros, hoje em dia, estão a ficar iguais. Que é, a malta queixa-se muito do metro em Lisboa. Mas eu acho que o metro de Lisboa é dos poucos no mundo que tem ainda uma... Como é que eu ia dizer? Tem um je ne sais quoi de cultura. Estão a perceber? Porque se vocês forem... Os metros mais recentes hoje em dia são todos brancos por dentro, com filas de lado e está feito. E depois, uma cena bué da bacana, que é os bancos públicos mais confortáveis são os bancos em pé. Os bancos em pé, aqueles que estão encostados à parede e não sei como, eles acertam na altura eles acertam na altura de toda a gente. Que é, eu nunca me sentei num banco elevado, portanto não é daqueles em que tu ficas sentado, é daqueles que só encostas e estás chill, portanto tem só um assentozinho, desconfortável, são todos bué confortáveis. Não sei quem é que inventou este método de sentar, pá, mas dou-lhe os parabéns. Dou-lhe os parabéns porque revolucionou, pelo menos falo por mim, revolucionou a minha maneira de usar transportes públicos. É sempre que há aqueles banquezinhos, eu vou para lá que é tipo, não estou sentado e nem estou em pé. Estou encostado de uma maneira confortável. Que fixe. É fixezinho. Não sei se alguém que esteja a ouvir isto conhece um responsável qualquer pelo metro de Lisboa ou Carlos Moedas, mas estou-vos a dizer, ponham uns receptores de rede lá em baixo e as cenas funcionam bué da bem. Não digo isto para estar com dados móveis a ver o Insta e a ver Reels e essa porcaria toda. Não, é tipo,
Google Maps é bué da bacana. Que é, aquilo é instantâneo. Aquilo, estou com redes, estou a ver para onde é que eu estou a ver para onde é que eu... Eu estou a ver onde é que eu estou a ver para onde é que eu vou. Querem melhor que isto? Acho que não há. Acho que não há. Há um exercício bacana de cabeça também para fazer que é... E era o que eu estava a fazer para não gastar bateria. Porque sempre que vou viajar, acabo por gastar a bateria e ter de carregar o telefone e andar com powerbanks, pá. E esta viagem foi mesmo, eu quero levar o mínimo possível, porque vou estar sempre com a mochila, porque lá está, tenho a câmera, portanto não posso deixar a mochila em lado nenhum, portanto é o mais leve possível. O que é que eu não preciso? E eu pensei, não preciso de andar com powerbank, embora tenha levado para segurança, mas vou-me desafiar a mim mesmo e não vou usar a powerbank. E apercebi-me que afinal eu não tenho o telemóvel viciado. Não, eu simplesmente estou sempre a ouvir música. Estou sempre com o Bluetooth ligado, com os dados móveis ligados, sempre a pôr música e é bué de achado. E esta viagem fez-me compreender uma coisa que é, consigo aproveitar mais a viagem. Que é, eu dei por mim já várias vezes a fazer viagens inteiras só de fones nos ouvidos, mas ouvir a cidade, ouvir as pessoas, tenho conversas mais bacanas, tenho mais conversas ainda e não sei, dá... Em vez de estar a ouvir a minha música e a minha playlist, por muito boa que o shuttle do Spotify da AI seja, ou o novo DJ que eles inventaram lá que não tem piada nenhuma, dá para associar um tipo de música à cidade em vez de ser só a minha playlist. E adorei, só ouvia música à noite a ir para o hostel no metro. Portanto, tirando isso, os dias todos, mesmo quando andava a pé, andava em transportes públicos, sem música, sem nada, porque eu nunca sei o que é que vai acontecer a seguir. Ou nunca sei quais é que são as conversas bacanas que estão a acontecer à minha volta. Pá, e é... Aconselho-vos, genuinamente, é bué de divertido. Não havendo música nos ouvidos, o raciocínio torna-se mais fluido, pelo menos na minha pessoa, atenção, mais fluido, e os meus próprios pensamentos acabam por ser bem mais divertidos e tão menos... Como é que eu ia te explicar isto? Não são tão bombardeados pela música que está a acontecer, é a passar pelos meus tímpanos. Não sei se me estou a fazer entender. Isto é, por acaso é complicado explicar isto do ponto de vista em que cada pessoa tem o seu próprio pensamento. Mas o que me acontece é isto, agora fugindo uma beca à viagem, quando eu estou a ouvir música, consigo-me abstrair da música e pensar ao mesmo tempo, embora a música esteja sempre a passar pela minha cabeça. Portanto, tenho sempre uma base de pensamento que é a música e onde é que a música me pode levar, momentos que eu tive a ouvir esta música ou simplesmente o processo criativo que levou à música. Ou entre muitas outras coisas, quando é que foi criada, que instrumento é este, que camada nova que eu estou a ouvir pela milésima vez que estou a ouvir esta canção, há sempre uma cena nova que uma pessoa tem para descobrir. Mas, não ouvindo música, os pensamentos tornam-se bem mais fluidos e bem mais engraçados. E acabo por relacionar muito os meus pensamentos à visão. Acho que consegui explicar. Isto, tendo um quadro branco à minha frente para fazer um desenho, era mais fácil. Tendo só uma fonte de áudio é mais difícil, mas espero que tu que estejas a ouvir isto consigas imaginar este pensamento meu num desenho na tua cabeça, que também é outro pensamento. Acabou-me. Mas os pensamentos são bem mais divertidos assim. Continuando. Rede no metro, giro e engraçado. Aconselho só para ver Google Maps. O que eu não aconselho é rede no avião. O brau que foi ao meu lado, e nisto por acaso eu até tenho muita sorte, que nunca paguei por um assento no avião e orgulho-me de dizer que 90% das vezes em que eu viajei de avião vou à janela. É sorte. E quando me acontece ir na saída de emergência eu fico todo contente. Tenho bué de espaço. Eu sou bué de pequenino e não preciso desse espaço todo. Eu se for num lugar normal eu estou à vontade. Eu não fico desconfortável. Eu acho que nunca fiquei desconfortável no avião, para ser sincero. Mesmo na Ryanair que é tipo... Tábua nas costas, tábua nas pernas e está a andar. Não, eu tenho espaço. Eu posso esticar as pernas. Eu consigo pôr coisas no meu colo e estar de chill. Consigo levar uma camisola, enrolar no pescoço e dormir. Consigo pôr óculos de sol e estar à vontade. Não tenho esse problema e ainda bem. Nisso eu sou-me grato. Agora, o que eu tenho um problema é o bacana ao meu lado. Estar com dados móveis e a ver cenas na rede. Que é tipo, mano... A cena do modo de avião é obrigatória porquê? Porque vocês conseguem... Pá, eu lembro-me de ler uma coisa sobre isto. Vocês acionam o modo de avião no telefone para evitar que haja interferências entre o avião, portanto o transmissor do avião, e a torre com que o avião está a falar. E com outros aviões que estejam à volta. Portanto, tudo o que é raio e radar e perímetro e diâmetro e o que quer que lhes queiram chamar
de comunicações à volta do avião é importantíssimo. Se vocês têm o modo do avião desligado, portanto, a receber as vossas frequências, acabam por interferir no avião e, meus manos, o avião precisa estar contactável a toda a hora, precisa estar a falar e a entender o que é que se passa à volta deles. Portanto, liguem-me o modo de voo, por favor. Para a vossa segurança, para a segurança dos outros e para a minha segurança, acionem o modo voo. Lá fiz a viagem correu bem, não teve muita interferência, não foi bué da tranquilo. A viagem de avião foi bué da fixe, porque, primeiro, o piloto era 5 estrelas, acho que nunca tinha apanhado um piloto tão bacana, bué da engraçado, e a dar os seus parabéns à equipa à crew member de fogo, aos fly attendants, agora esqueci-me do nome, mas pronto, porque efetivamente foram bué da rápidos a pôr toda a gente no avião, limparam o avião bué da rápido e descolámos tipo em, sei lá, 10 minutos, desde que eu fui dos últimos a entrar no avião porque estava nos lugares traseiros e vou ser os últimos porque não tenho pressa nenhuma em entrar no avião nem em sair do avião. Vamos todos ficar à espera de todos. Portanto, eu não percebo os bros que se levantam a correr para a porta. Ok, se estás a passar mal, fala com os gajos. Agora, só queres sair do avião e pensar que vais chegar mais rápido do que a última pessoa a sair do avião, é peta, não vais. Mas pronto, isso são outros 500, lá está. Sentámos no avião, o avião descolou, impecável, o avião a terra, dão uma musiquinha no final da aterragem. Ninguém bateu palmas, mas eu vou tan 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 tan. E depois o piloto falou, disse, olha, obrigado por participarem neste voo, correu tudo bem, a equipa é 5 estrelas, beijinhos e abraços, espero que se divirtam em Barcelona, está uma semana muito agradável, está uma temperatura muito agradável, eu vou continuar o trabalho. Para o besorro, para o piloto, ganda bacana. Musiquinha também, no metro, juro por tudo. O metro de Barcelona é muito engraçado, muito giro, vais a todo lado. Mas o que me encantou no metro, para além de teres rede, foi a musiquinha. A musiquinha era excelente. Eles diziam, tananana, e depois diziam, a próxima estação, pá, 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 pá. E depois tem musiquinha onde também, no comboio tem musiquinha a anunciar que vão partir. Muito engraçado, Barcelona está mesmo à frente. Comida 5 estrelas, pessoas 5 estrelas, embora os turistas são uma beca estranhos. Porquê? Porque num dos museus a que fui e aconselho vivamente a irem, que é o Museu do Picasso, Pablo Picasso, bué de engraçado, e dá para ver a evolução artística dele, porque ele começou a fazer uma cena bué de realista e a pintar, como se aprende em Belas Artes, e tudo isso, mas depois ao longo da evolução da vida dele, vocês conseguem ver a transformação artística, como é que ele foi para o cubismo, como é que ele foi para as cenas mais abstratas, como é que ele começou a pôr mais cor. É muito engraçado. O que não foi muito engraçado foi no museu, e por experiência própria, das melhores coisas que vocês têm a fazer é, vocês compram um bilhete, ficam na porta à espera, começam a entrar nas salas, veem uma sala, sem muita gente, veem outra sala, mas depois a partir daí começam a esperar por guias turísticos. Porque os guias turísticos, a malta, os grupos, pagam e vão com um guia a explicar. Só que o guia não está a explicar só para eles, está a explicar para uma sala gigante de pessoas. Então é só ficar ali, uma beca atrás, aproximar-me do quadro. Então é isto. E vocês conseguem perceber muito melhor o museu em vez de ter o audiobook. O audiobook também é engraçado, mas não tem aquela experiência de ser um ser humano a contar a história. Portanto, o que eu faço é, costumo acompanhar. Claro, não podem acompanhar sempre o mesmo grupo, porque senão isso é uma espigaria e depois o guia chegava ao final e olha, chega aqui, tens de pagar 40 pau pela visita guiada. O que eu faço é, vejo 2, 3 salas com o grupo, assim de longe, uma estou de longe, vou ver um quadro, outra estou de perto, e depois, se curto de um quadro, ou se curto de uma obra de arte, fico uma beca a observá-la, fico ali a especular o que é que aquilo pode ser e a observar, e fico à espera de outro grupo. Porque há sempre outro grupo a seguir. Portanto é isso, vocês podem perder horas e horas e horas em museus só a receber conhecimento grátis. Porquê? Porque guias turísticos, meus manos, estão a falar para a bué da gente. Agora, se toda a gente pagou o tour, isso é com eles. Também vão dizer o quê? Não, sai daqui. Psst, psst. Aí, por falar em psst, psst, num dos museus, estava bué de barulho nas salas. Bué de barulho mesmo. E têm malta do museu que fica no museu, num cantinho, a supervisionar a sala. E às tantas está bué de barulho, mas tipo um barulho ensurdecedor mesmo, bué da gente a falar. Estavam 40 pessoas na sala. E a senhora, como é o trabalho dela, faz
E há um grupo que lhe responde. Do nada, viram-se 20 macacos com idade suficiente para terem juízo na cabeça, tipo, malta mesmo formada, que tem trabalhos, que trabalha das 9 às 5, tem filhos para cuidar, não é a primeira viagem que eles fazem de certeza absoluta. Com pai 40 anos, viram-se para a senhora. Desculpa, que é isto? Fiquei mesmo tipo, quem são estes burros que estão a fazer de volta? Estão a fazer de volta no museu. Manos, vocês calem-se, tenham um pingo de respeito, nem que seja. Estou-me a cagar para quem está no museu agora. A senhora está ali a desempenhar a função dela, que é controlar o barulho no museu. E tu mandas-me um chiu de volta. Que raio é que tu estavas a dizer que é mais importante do que o senso comum? É que ali não houve pingo de senso comum nenhum. Nenhum! Mas pronto, eles é que sabem. A senhora ficou mais parva do que eu. Acho que nunca lhe tinham respondido com um chiu de volta. Claro, saí da sala perto-me a rir, mas tive de ficar à espera que esse grupo de 20 gajos, de 20 pessoas, é que são pessoas na sociedade, estes gajos estão incutidos numa sociedade qualquer, eu não percebi o que é que eles falavam, mas eles moram para lá do horizonte, estavam aí, tranquilos, só que estavam a fazer bué de barulho, estavam mesmo a tomar um museu de assalto, pá, isso não é fixe, não é fixe. Imagina, também não sou aquele apologista, tipo, tens de estar em silêncio, cala a boca, não faças barulho nenhum, não, dá para ter uma conversinha ou outra, dá para mandar uma boquinha aqui e acolá, e dá para ter uma conversa, tipo, agora só não estejas a gritar, principalmente ao nosso lado, tipo, relaxa lá uma beca, só favor, há mais pessoas no museu. Agora, silêncio completo também é estranho, não concordo. Isso é que é estranho, tipo, ir para o museu para fazer silêncio absoluto, tipo, não. O museu não é uma biblioteca, ok, que é sítio de culto, mas vamos lá ter uma beca de noção. Uma coisa que os museus têm feito ultimamente, e é uma moda que tem vindo a pegar, e eu concordo plenamente, que é mostrar os arquivos. Porque há bué de obras de arte que os museus acabam por não mostrar, né? Porque, lá está, estão nos arquivos. Mas eles fazem uma cena bacana, fazem uma galeria dos arquivos, e pronto, e conseguem ver os arquivos, não está numa sala de exposições, está ali, vocês conseguem não folhear páginas, como é óbvio, mas conseguem ver o que poderia estar guardado. O que eu não... Pá, não percebo, porque há ali uma barreira de... Eles cortam ali uma beca à privacidade das obras de arte e tu consegues estar bem mais próximo das cenas, portanto eu não percebo qual é a diferença entre estar exposto e estar à mostra num arquivo. Mas é giro. Acho o conceito bué de engraçado. E estes arquivos vi, lá está, como já foi referido, no Museu Natural da Catalunha, que era ao lado do Estádio Olímpico Luís qualquer coisa, que agora não me recordo o apelido do nome, onde foi o concerto do Bad Bunny. E eu pensei, ok, isto é... A zona onde era o estádio, onde ia ver o Bad Bunny, era uma beca longe e nesses jardins do museu era onde era o estádio. Zona muito gira, aquilo é um altozinho que há, por isso é que eles tinham as escadas rolantes, porque aquilo ainda, efetivamente, pá, são os bons lances de escadas, mas é um sítio giro porque dá para ver a cidade toda dali e dá para ver os parques e as montanhas. Mas pronto, continuando. O museu era grátis a partir das 3 da tarde. E eu pensei, a primeira atuação da Shui começa às 7, o concerto começa às 8 e as portas abrem às 5 da tarde. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu, por volta das 3, vou lá, compro o meu bilhete que é grátis. E ainda bem, é uma excelente iniciativa. Porque aquilo estava cheio. Estava mesmo a barrote. Fui ver o museu, pá, e começa-se a aproximar às 4, 4 e meia e eu começo a ficar todo excitado. Todo excitado mesmo. Tipo, estava mesmo em êxtase porque foi uma cena que eu comprei o bilhete há um ano e nem planeei bem. Foi tipo, ok, eu comprei os bilhetes o ano passado e fiquei todo excitado, ok, não vou comprar já as cenas. E depois, mais perto da data, hei de preparar alguma cena, faço assim uma viagem temática, fiz. E fui arrastando. Fui procrastinando nessa direção, que é tipo, eu depois faço. Acabei por não fazer grande coisa, não planeei nada. Falei com uma amiga minha, com a Maria, para o Besorro, para a Maria, que teve a estudar e a morar em Barcelona, portanto ela tinha assim uns tópicozinhos de viagem. Eu já sabia mais ou menos o que eu queria viajar, mas não fiz um plano. Fui à estilo Anthony Bourdain e pensei, ok, vai ser surpresa. Tanto que há estudos que indicam que se a malta não planear, a degustação da viagem pode ser mais forte. Pode aumentar assim uma quanta porcentagem. Eu não sei como é que eles medem esta porcentagem, mas o estudo é esse. É que se não planearmos, as coisas sabem-nos melhor. Pá, mas eu não sou essa pessoa. Tenho que sempre planear uma coisa. Então, literalmente, no dia da viagem, agarrei-me às indicações que a Maria deu, planeei assim uns restaurantezinhos e planeei assim de alto, olha, de manhã vou visitar este museu, depois vou a este parque, depois vou a este museu, à tarde faço isto, peca, o dia do Bad Bunny
vou só ao Parque Güell, que aquela porcaria é gigante, e depois vou visitar o Museu de História Natural da Catalunha, e depois, vou ao concerto do Bad Bunny, e logo vejo o que é que faço da minha vida. E, meu Deus, o que é que eu fui fazer da minha vida? Estava eu no museu, já todo excitado, tipo, é hoje, vai ser bué da fixe, estou aqui todo sozinho aos pulos. Saio do museu às 5, as portas abriam às 5 e eu pensei, não quero ficar em filas, mas vou andando. E lá fui andando, a verdade é que não apanhei filas, estava na plateia, aquilo foi sempre a andar, mas havia sempre bué da malta a vender jola e ok, pronto, vou ao concerto sozinho, para tirar o edge off, vou começar a emborcar jolas, começo a emborcar jolas, meu Deus, cada jola era 9 pau. 9 pau por meio litro e ainda tinham-me pagado 2,5€ pelo copo. Essas matemáticas não estavam na equação da viagem, tudo o resto estava, e pela primeira vez na vida não gastei guita burra, não houve nada que eu não gastasse a não ser em comida em museus, o que é bacana, porque preciso de comer para andar, e 2, andar para ver cultura. É o mínimo. Bué da malta bacana, começa a ver que vamos ter bué da espaço, porque aquilo, vocês têm o Golden Circle, que é mesmo em cima do palco, a casita, que é o palco dele, onde ele canta a metade do show, é aberto a quem está na plateia. Aquela malta que pagou o VIP e foi para o Golden Circle, não viu metade do espetáculo, não viu nada sequer. Mas eu pensei, ok, vou para um sítio fixe, vou para a frente do bar e ir atrás das casas de banho, porque eles tinham casas de banho na plateia para não estarmos sempre a sair dali, o que é fixe, porque ali a malta está sempre a circular e há espaço para todos. Eu sou pequenino e como gosto de ver concertos, procurei assim aqueles lancils, procurei o lancil que protege os cabos, para ficar tipo, pelo menos a um palmo de distância, para poder ver alguma coisa. Lá encontrei o lancil, vou buscar mais uma jola, vou à casa de banho, e do nada tenho um pai gay e um filho, tipo, a falarem bué à minha frente, eles são uma beca altos, e eu digo um pai gay, porque teve imensa piada a maneira como o homem se apresentou. Não foi uma observação sem fundamento da minha parte, não. Foi, o pai estava a tirar uma fotografia ao filho com a analógica, o puto tinha a minha idade. E eu perguntei-lhes, ouça, não quero que eu vos tire uma fotografia? Assim ficam os dois. E é tipo, é fixe, uma memória para vocês. Eles, ok, muito obrigado, olha, eu sou o pai dele e sou gay. E eu, ok. Mais nada, tirei a fotografia, sorri, brigadão, bom concerto, beijinhos até à próxima. Fiquei lá com eles, grandes bacanas. E antes de começar o concerto da Shui, também, ganda bacana, não conhecia a banda, mas eles já tinham um som com o Bad Bunny. Precisava de ir à casa de banho, mas a malta já se estava a concentrar bué naquela zona. E eu disse ao gajo que estava ao meu lado, bro, estou sozinho, mas vou à casa de banho e já volto. E ele, ok, aqui te esperamos. E eu fiz, bacana, é só isto que eu quero. Não importa ver o concerto sozinho, quero aproveitar o concerto e está feito, dançar, cantar, nada mais. Faço o que tenho a fazer, volto e tenho um grupo de miúdas à minha espera. Miúdas à minha espera, todas gandas, bacanas. A maior parte delas de Bilbao, enfermeiras, que estavam a ver, que vinham só ver o Bad Bunny, porque uma delas morava em Barcelona. E isto tudo porquê? Porque o tropa que eu disse é a casa de banho, porque o tropa disse que ficava à minha espera, namorava com uma delas que agruparam como se eu fosse o melhor amigo delas. Gandas bacanas mesmo, adorei a experiência. Rimos, divertimos-nos, chorámos, dançámos, cantámos-nos, vimos o concerto todo, bué da bem, cheios de espaço. E depois, bué de fatores que contaram para o bom relacionamento desta viagem e para o bom relacionamento que eu tive com este concerto, porque aconselho vivamente e espero que quem vá hoje e quem foi ontem, espero que tenha aproveitado, genuinamente, porque o concerto é bué da bacana, é bué da musical. Ele nitidamente adora estar em palco e adora cantar para as pessoas que estão a ouvir. E isso é bué da importante num ponto de vista de, ok, eu paguei para ver, mas estou a ver uma cena bué da fixe. Tipo, estou a ver músicos em palco, estou a ver um artista que canta aquilo que sente. E depois a malta é bué da bacana, mas nisso foi mais sorte. Mas tirando o grupo com que acabei por partilhar esta experiência de espetáculo, a malta toda que teve à nossa volta foi tudo 5 estrelas. E até me estou a arrepiar a falar sobre isso. Mas vale mesmo a pena, dinheiro bué da bem gasto, adorei. Tenho pena de não poder ter partilhado esta experiência com amigos, mas até que partilhei. Porque agora tenho tropas em Bilbao, um mexicano que está a morar em Malta, e depois acabámos por sair à noite. A verdade seja dita, o facto de haver jola, mas imagina, cá nós temos os mochileiros e eles lá também tinham os mochileiros, mas havia uns malucos que estavam lá no meio da plateia com barris.
com barris mesmo de jola. Tipo, meteram um carrinho, tinham lá as torneiras deles e vendiam. Mas em vez de ser a 9€ vendiam a 10, mas olha o que é, meio litro a 10€. Ouça, podem vir apontar e dizer que é caro, mas manos, se há jola no estádio, é para aproveitar a jola no estádio, não? Onde é que eu vou beber cerveja ali? Onde é que vou beber um rum cola a 15€? Não, manos, manda vir cerveja, meio litro de cerveja. Mas muito bom, água cara dá com pau, 6€ a água, e isso decepciona-me um bocado, porque não queria gastar 60€ num concerto, né? Mas adorei. Adorei o concerto. Depois, como continuando a conversa, acabámos por sair à noite para uma experiência que eu nunca tinha tido, que é reggaeton agressivo. Fomos a uma discoteca underground, uma beca sketchy. Para ser verdadeiro, sem preconceito nenhum, mas bué da sketchy mesmo. O after party já estava escutado, mas o grupo acabou por me oferecer dos bilhetes que eles tinham e lá fui com eles. Esta parte da saída começou toda com... Quando eles me fizeram a festa, depois de eu ter voltado da casa de banho, a primeira cena que eles me disseram é: ok, estás sozinho, né? A seguir vamos ter uma after party. Nem sequer tinha começado o concerto e eu já sabia que ia passar uma noite verdadeiramente divertida com este grupo de pessoas que eu tinha acabado de conhecer. Lá acabou o concerto, fomos à after party, apanhámos o metro que funciona a noite toda, sextas e sábados, pelo menos foi o que eles me disseram, não sei se é real ou não, mas eu sei que às 5 da manhã estava a apanhar o metro e estava chill, completamente chill, não tive de esperar nada, horários completamente normais. Mas pronto, continuando, fomos lá à after party, uma beca sketchy, outra vez volto a dizer isto, porque isto é importante para o final. Lá aproveitamos, reggaeton agressivo, nunca tinha experienciado tal coisa, não sou o maior fã de reggaeton, muito menos de agressividade. Os dois juntos então, na minha cabeça não faz muito sentido. Mas estava-me a divertir, estes gajos são os bacanos, vou continuar na minha cena. Lá nos divertimos mais uma beca, na discoteca, ficámos a ouvir os reggaetons. Bro, são 3 da manhã, eu preciso de beber uma beca de água, estão-me a cobrar 4€ por uma garrafa de água no bar, eu vou à casa de banho, tenho 2 mãos, está feito. Abro uma porta, fecho outra porta, passo por aquela porta, vou sozinho, peca, lá chego à casa de banho, e ok, bacana. Começo a embarcar, do nada, pão, na porta, e eu, bem, alguém está com pressa para vir à casa de banho. Eu, está ocupado, perdão, está gente. E ele, pam, sale, agora. E eu, desculpa. Ou a casa começou a arder o momento em que eu virei as costas, ou este gajo precisa mesmo de usar a latrina. E eu digo, bro, está ocupada, se faz favor. Já a limpar a boca, pronto para bazar. Pam, agora sale. Eu, mano, queres ver que este gajo é de segurança e está-me a expulsar? E bem dito, bem feito. Abre a porta, o gajo pega-me pelo colarinho, literalmente pelo colarinho. Abre a porta do lado da casa de banho, que era a porta da rua e eu não sabia, empurra-me lá para fora, nós vemos amanhã, e fecha-me a porta na cara. E eu, desculpa, não acredito nisto, mano. São 3 da manhã, eu estou no meio de Barcelona, acabei de ser expulso sem razão nenhuma. Nem me despedi dos meus bros. Eu tipo, é que nem me importei de ser expulso. Ok, sou expulso, vou dormir uma beca para o hostel, amanhã vou-me embora, já festejei o que tinha a festejar, vi o concerto do Bad Bunny, já vi umas quantas cervejas, estou pronto para ir para casa. Mas, manos, ao menos sejam coerentes com a expulsão, que é tipo, se me dissessem que eu fiz alguma coisa de mal, ok. Se eu me tive a meter com bacanas e que não devia, ok. Se eu, sei lá, abri a camisa e não podia abrir a camisa, estive a fazer coisas indevidas no bar, eu não tive a fazer nada. Eu estive literalmente a dar o meu pezinho de dança, tundes, a falar para o lado com as espanholas. Isto é crime nenhum, pelo menos que eu saiba. Vou dar a volta e eu pensei, há uma coisa que nós fizemos de mal. Nós ajudámos a pôr pessoas lá dentro. É verdade. E se nos apanham, os seguranças têm todos bué da mau aspecto, todos carecas, todos tatuados gigantes de 2 metros a olhar mal para nós. Tipo, os gajos tinham vontade de nos cuspir na cara. Nós sempre bué da simpáticos, atenção. Dou a volta à discoteca, olho para o segurança. Bro, tenho aqui o meu bilhete e quero voltar a entrar. E ele, não. O meu colega acabou de expulsar. E eu, bro, como é que tu sabes? O meu colega disse-me que te acabou de expulsar, não podes entrar. E eu, então, mas posso ir só lá dentro, tipo, falar com os meus tropas e bazar? E ele, não podes entrar. E eu, what the fuck? Man, eu não tenho o número dos meus tropinhas, não tenho Instagram dos meus tropinhas, não tenho nada dos meus tropinhas, eu só quero dizer adeus. Ele, não, maluco, ficas cá fora, vais-te embora e é se queres. E põe-te na rua agora.
antes de bazar, só queria mesmo ter noção o porquê de ser expulso. Que é tipo, se não forem com a minha cara, ok, tranquilo, não foram com a minha cara expulsar-me. Mas, porquê? Tipo, vamos chegar ao fundo desta questão, né? Que é, eu estava na minha discoteca, fui expulso, e agora? Quero saber porquê. A segurança disse que eu não podia entrar, que o colega me tinha expulso. E eu, ok, não sei como é que as notícias correram tão rápido, mas, tá chill. Chama lá o teu colega, só favor, porque eu quero, só tipo, perceber porquê. Só, chama lá o teu colega, então que eu quero falar com ele. E ele, não, falas com o meu colega. E eu, mas bro, eu não lhe vou fazer mal nenhum, só quero falar com o teu colega. E ele, não falas com o meu colega. O colega, por acaso, acabou de aparecer e era o mais trinca-espinhas deles todos. Portanto, eu acho que foi ali um abuso de poder da parte dele que era mais para mostrar trabalho feito. Porque os outros eram todos catanados, todos tatuados, literalmente faziam 3 de mim em altura e em largura. O outro era mais ou menos a minha altura, tinha o braço tão ou mais pequeno como o meu, portanto estava ali uma... E o gajo estava a ladrar bué, eu disse, hermano, me conta porque me ha expulsado. E ele não arranjava maneira, e ele ficou a olhar para mim tipo, mas eu expulsei-te, e eu, acabaste de me expulsar. Tipo, foste uma beca rude, mas isso não há problema nenhum, eu só quero saber porque é que me expulsaste. E ele, pensava que eras outro gajo. E eu, mas isso não são maneiras de tratar ninguém. E ele, não, mas eu pensava que eras outro gajo. Peço desculpa, começam meus abraços. Entretanto, os outros bacanos, os gigantes todos, já estavam todos felizes da vida. Ok, podes entrar. E eu, ok. Vou só despedir-me dos meus tropas e vou bazar, que eu não quero ficar perto desta discoteca. Lá entro, digo, olha, bros, aconteceu isto, já é hora de eu bazar. Preciso ir dormir, que amanhã tenho um dia grande pela frente. Era mentira. Acabámos por ficar mais 2 horas e meia na discoteca. Foi uma arruaça completamente desmedida, para ser sincero. A festa lá acabou e lá no final estamos a bazar, tudo em filinha indiana. O segurança que me expulsou, juntamente com mais 2 ou 3 matelões, vieram ter comigo e pediram-me desculpa. Olha, desculpa por ter-me expulsado. Passou-se isto, nós pensávamos que tu tinhas aberto uma porta errada, acendeu-se ali uma luz que não devia estar acesa, e pronto, foi isto. E eu, olhar para eles com um olho mais aberto que o outro, tipo, ok, tá bom, boa noite, bom trabalho, até à próxima. E lá fui eu, apanhar o meu metro sozinho, fui para o hostel, dormi bué da bem. Chego ao hostel, as camas estavam todas vazias, portanto ainda consegui dormir melhor, com o ar-condicionado no máximo e resguardado. Portanto, última noite valeu e compensou a primeira. Levantei-me, uma beca ressacada, tomei banho de água fria só para acordar, zuca, tomei ganda, pequeno almoço. E depois, olha, fui visitar o resto de Barcelona que me tinha para visitar. Fui a um parque, lá está, fui a um parque de sem-abrigos, que é esse parque dos sem-abrigos é numa montanha, onde tens um teleférico vermelho que vai até ao Porto, e é muito engraçado, há umas vistas de bué bacanas, mas é só sem-abrigos à tua volta. É só tendas de sem-abrigos. Todos muito simpáticos, não nada, todos bué de inofensivos, mas causam um mau aspecto naquela cidade, porque a cidade efetivamente é bué da bonita, só que há ali umas zonas uma beca maltratadas, mas pronto, é o que é. Também, bué de turismo em todo o lado não ajuda a que uma cidade fique bem tratada. E pronto, e depois voltei para casa, bem tranquilo, vi o Sporting a perder, o jogo começou lá, portanto vi os primeiros 5 minutos, depois, quando aterrei já estava nos 90 e tal minutos, comecei a ver o jogo, e do nada, vou para a mota, acabar de ver o prolongamento, e o estacionamento das motas no aeroporto, há um estacionamento nas motas do aeroporto, que é uma beca resguardada e não vai para lá ninguém, foi onde eu estacionei a moto, e do nada vejo um cota, pai, com 40, 50 anos, a dirigir-se na minha direção, com o Nike no canto da boca, a abafar, chega ao pé de mim, vê que eu estou a ver o jogo, e ele passou o tempo todo do jogo, portanto, o prolongamento, nós vimos para aí os últimos 15 minutos do prolongamento, ele passou os 15 minutos do prolongamento todo, com o bafo a tocar-me no ombro. Pá, não foi desconfortável, não, tipo, o gajo até era simpático, não, mas, Jesus, mas, tipo, vamos lá ter calma, a controlar aí a malta na rua. Que é tipo, já estamos a ver o jogo, num telemóvel, que é uma situação, pronto, não é a situação mais confortável para ver um jogo, mas há espaço pessoal. Eu estou sentado na mota, tu tens todo um passeio e outras motas para poder sentar. Agora, não venhas sentar o teu queixo no meu ombro. Tipo, mantém a tua distância, só a favor. Mas nada preocupante. Muito bacana. Uma coisa que aconteceu nesse dia, lá está, nesse ganda pequeno almoço que eu tomei, porque estava a precisar, cobraram pelo gelo. Cobraram pelo cubo de gelo. Eu paguei 10 cêntimos por um cubo de gelo. Pela primeira vez na vida. Não fiquei... É completamente incrédulo. Acho que... Olha, lá está. Se perguntassem guita burra, não gastei guita burra. À exceção
desse cubo de gelo. Se eu soubesse que pagava esse cubo de gelo, eu não tinha pedido o cubo de gelo. Mas também, quem é que está a tentar capitalizar com gelo, manos? Fogo! É preciso pôr um travão nesta indústria capitalista da restauração. Ok, vamos ter muita calma, maltinha. Vamos ter mesmo muita calma e relaxar. Está na hora de relaxar também. Com este toque de saída. Vou dar um mergulho para a praia, pá, que está tempo. Malta hoje que vai ao concerto, aproveitem, porque deixem que vos diga que é um concerto que vale a pena ir. Malta que não foi, tenho pena. Tenho pena, sei que ele vai gostar de cantar em Lisboa, de certeza. Portanto, ele há de voltar. Tour mundial toda louca. Se não, olha, guardem um dinheirinho, sejam uma beca irracionais nessa parte financeira e vão viajar para ver concertos, que é das melhores coisas que vocês têm para fazer na vida. Beijinhos e abraços, até para a semana, divirtam-se, bebam água, pá, e vão dar um mergulho à praia que dá bué da calor. Acabo só numa nota a dizer que este episódio foi palifado porque viagem a Barcelona louca. Tchau!